Okay, we're back. Voltamos. Voltamos. Everybody in Campina, come out of the toilet, please. Saiam do banheiro, pessoal de Campina, por favor. I'll wait till everybody in Campina is sitting down. Vou esperar até todo mundo chegar. I might be here for a while, huh? Talvez eu esteja aqui por um tempinho. Pastor Yoshi, you got to train these people. I tried my best. You got to put them on a timer. Like everybody gets like 20 seconds in the bathroom. Right. All right. So I want to apologize before we get started. Quero pedir desculpa antes da gente começar. I don't have a message for you today in terms of notes. Eu não tenho uma mensagem para vocês hoje em termos de anotações. I seriously, usually I'm able to put some notes up on the Jumbotron. Normalmente eu consigo botar umas anotações na telona. And I'm not able to do that today. Eu não vou conseguir fazer isso hoje. I don't feel guilty about it. Não me sinto culpado por isso. I'm just saying I don't have notes today. Só estou dizendo que eu não tenho anotações hoje. I'm going to give you a little glimpse of what I'm going to use in place of notes. Eu só vou dar uma diquinha para vocês do que eu vou usar em relação ao invés das anotações. Everybody see the screen? Vamos ver a tela? Those are my notes. Essas são as minhas anotações. Those are my notes. Those are the best notes possible. Essas são as melhores anotações possíveis. I think that some of us may not be familiar with the riches Eu acho que alguns talvez não sejam familiarizados com as riquezas that Yahuwah has for his Kiddushim Yahweh tem para os seus Kiddushim in these few short verses. nesses poucos versículos curtos. Matter of fact, there's only 6 verses. Aliás, só tem 6 versículos. In Isaiah, Yeshayahu, chapter 4. Em Isaías e Yeshayahu, capítulo 4. There's only 6 verses. Só há 6 versículos. What can we possibly learn from 6 verses? O que a gente pode possivelmente aprender de 6 versículos? There's probably not a lot of meat there. It's probably kind of like lamb chops. Não tem muita carne aí, deve ser tipo costelinha de cordeiro. You walk in, you eat lamb chops, or in the old days, pork chops. Antigamente vocês comiam costelinha de porco, hoje de cordeiro. And you turn to the Chinese and you say, "Where's the beef?" Aí você olha para o chinês e fala, cadê a carne? You want rice? No, I said, "Where's the beef?" Quer arroz? Não, cadê a carne? Eu disse. Tashi or cod? É dinheiro ou cartão? You ever notice some of these folks? Já percebeu que alguma dessa galera Don't aí... misunderstand me. I have nothing against Asians. Não me entenda errado, não tem nada contra asiáticos. It's kind of funny. It's like they know 4 words. Mas é engraçado que eles conhecem 4 palavras. Pick up, Pegar, deliver, entrega, tashi, dinheiro or check or chaji. ou cartão. I had a Korean store on Queens Boulevard in New York. Tinha uma loja coreana na Queens Boulevard, Nova That's York. when I was poor. I was as poor as a doorknob. E eu era pobre igual uma maçaneta de uma porta. And if Yahuwah, I was not saved yet. I was borderline between coming to faith and Eu no não era faith. salvo ainda, mas eu estava no limite de vir para a fé. So I found these suckers. Store. Eu encontrei esses otários, quer dizer, essa loja. And as every conniver knows that when you're in the world, you get good at conniving. E como todo malandro sabe, quando você está no mundo, você é bom em malandragem, né? I work these people so I can get free food. Eu trabalhava essa galera para conseguir uma comida gratuita. So those of you who want to know how to work people, I can give you lessons. Aqueles de vocês que sabem mexer com as pessoas, eu posso dar aula para vocês. You go in, you buy a candy bar, you pay. Você vai lá, você compra uma barrinha de chocolate, você You paga. buy every day for 2 weeks, all cash. Você compra todo dia por 2 semanas com dinheiro. Then when things are tight, you say, I'll pay you the next day, and you come back the next day. Aí quando você não tem muita grana, você fala, amanhã eu te pago. Aí você volta no You dia say, you seguinte. come back and you say things are tight, I'll pay you in 3 days, you pay him in 3 days. Aí você fala, as coisas estão meio ruins, eu pago daqui a 3 dias. Aí você paga em 3 dias. And now they trust you. Aí So você ganha I a ran up confiança like deles. $1,000 bills in candy bars and spaghetti and Mountain Dew. Eu já estava devendo $1.000 e poucos só em Finally, barra de the chocolate. E refrigerante. Finally, the Korean guy showed me that he can talk English. Aí finalmente o coreano falou que ele me mostrou que sabia falar inglês. All that time when I was developing his trust, it was just,
Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. Todo esse tempo aí que eu tava desenvolvendo a confiança dele, ele só falava obrigado, obrigado. But now the real guy, the real store owner came out. Mas daí veio o verdadeiro dono da loja. When you pay? Quando você vai pagar? When you pay? Quando você vai pagar? I said, can I pay you with no, card, cash, only cash. And then he started railing at me. Aí eu falei, eu posso te dar? Ele falou, não, dinheiro ou cartão, cadê? Aí ele começou a gritar comigo. Because remember, some of these guys know like 7 words. Porque sabe, lembra, esses caras sabem tipo 7 palavras, 8 Everybody palavras. pay, only you no pay. Todo mundo paga, tu não paga. What he was trying to say, nobody gets credit except me. O que ele tava tentando dizer é que ninguém tem crédito exceto eu. And the way I built up credit was I almost made sure to pay him back when I said was. In other words, that's how you build somebody's trust. Before you give them a good, knockout, like rob them blind, you've got to build their trust. Those of you that come from a con artist background know what I'm talking about. E a maneira de você ganhar a confiança deles é pagar direitinho, depois você começa a dar soco no estômago Don't deles, tell no me you bolso can't eat. deles. I can show you how you could eat without a penny. Então você não fala pra mim que não dá pra comer sem dinheiro nenhum. But there has to be a little con artist in you. And if you're not a con artist, then you're going to have to pay back when you say you're going to pay back. Mas você tem que ser meio bandido. Se você não for bandido, você vai ter que pagar quando você diz que But vai even pagar. back then, Yahuwah gave me honor because none of his customers were allowed to get stuff on credit except me. So even Mas back até lá in those atrás, days, Yahuwah had favor on me. nesses dias, Yahweh me deu favor com as pessoas, porque ninguém tinha crédito, só eu. Now, what does that have to do with Isaiah 4? Absolutely nothing. O que isso tem a ver com Isaías 4? Nada. Might as well be talking Chinese É melhor falar chinês, já estamos começando. or Korean. Ou coreano. Well, I'm trying to say it's amazing. But these guys, like, they know 4 words. They could run an American business with 4 words. O que eu estou tentando dizer é que é maravilhoso. Esses caras Seriously. conseguem gerenciar um negócio Right? nos Estados Unidos com 4 palavras de inglês. Pay, cash, credit, no, basic words. And it's like here in town, the King Nails. Remember that story? Palavras básicas, tipo paga, crédito, Ladies, you ever go to débito. King Nails? Lembra daquela Somebody história send these ladies to King Nails. Lembra da história do salão de beleza lá, o King Nails? No, you pay for these guys. I want them to go to King Nails. I want Naomi and Vanessa to go to King Nails. Right. That's the story with I got like a $20 pedicure. Essa é a história que eu fiz uma pedicure de $20. I gave her a $30 tip and she almost dropped her drawers. Aí eu dei uma gorjeta de $30, ela quase caiu para trás. And she basically grabbed my leg and say, "You come back, bring feet." Aí ela, I told you that. ela agarrou minha perna e falou: quando você voltar, traz os pés. She was so happy to get a $30 tip. I mean, Ela that's a ficou big tão tip, feliz de conseguir uma gorjeta de $30. right, guys? That's a big tip. Uma gorjeta bem grande até. So she almost grabbed me and said, "Oh, please, you come back, go bring feet." No, I'll come back without my feet. Ela me agarrou e falou: quando você voltar, traz os pés. É, como se desse para Anyway, so we want to send all the ladies for a day at King Nails. Então, vamos mandar todas as meninas pro King Nails. Just make sure you bring your feet. Só levem os seus pés. Let's start in Isaiah chapter 4. Vamos começar em Isaías capítulo 4. I'll be preaching for a few hours a message entitled, Eu pregarei por algumas horas uma mensagem intitulada "The Covering Has Come for You." A cobertura veio para vocês. Now, in the last few weeks, we've been talking a lot about Nas últimas semanas a gente tem falado bastante sobre a man covering a woman um homem cobrindo uma mulher. in marriage, No casamento, Torah monogamy, heterosexual monogamy, monogamia da Torá, monogamia heterossexual, né? which is kadosh, Que é kadosh. Torah heterosexual polygyny, which is kadosh, Ou a poligenia heterossexual da Torá, que é kadosh também. Torah heterosexual pelegeshut, Ou a pelegeshut heterossexual da Torá. all designed to leave every woman in Yisrael that wants to be covered. Todos os modelos projetados para deixar uma mulher em Yisrael que quer ser coberta. And as long as she's single, she's covered by the father. E contanto que enquanto ela estiver solteira, ela é coberta pelo seu pai. Né? And being covered by the father is potluck, Ser coberta pelo pai é a sorte. because a lot of fathers are not really kadosh. Porque muitos pais não são kadosh. So the covering is not really kadosh. Então a cobertura não é muito kadosh. So in that case, a woman would need a spiritual
covering. Nesse A caso, spiritual. a mulher precisaria de uma cobertura espiritual, um pai espiritual. So the point is, Yahuwah's ultimate will, he wants all his ladies covered. Então, o ponto é que a vontade definitiva de Yahweh é que todas as mulheres dele sejam cobertas. So for instance, let's say you're single and you're in this congregation, you're covered under my covering. Vamos supor que você é solteira nessa congregação, você está coberta pela minha cobertura. Because Yahuwah cares about each and every one of us. Porque Yahweh se importa com cada um de nós. But you may want more intimacy than that spiritual covering. Mas talvez tu queira mais intimidade do que essa cobertura espiritual. More physical intimacy. Uma intimidade mais física, né? So the reason I'm going to go backwards today is I'm going to start, which is quite unusual for me. A razão pela qual eu vou fazer de trás para frente é que eu vou começar algo que é bem comum para mim. I'm going to start with verse 6, which is the last verse Vou começar com o versículo 6, que é o último versículo. here. If you can scroll up, please. And highlight that. There will be, I'm jumping ahead a little bit. I'm jumping ahead of myself, okay? Eu estou me adiantando um pouquinho. There shall be a sukkah or a tent, a tabernacle, Haverá uma sucá, uma tenda, um tabernáculo. as a shadow. Think of Peter's shadow. Think of the covering of Yahuwah, the care of Yahuwah, the compassion of Yahuwah. Como uma sombra. Pensa na sombra de Kefa, a compaixão, a cobertura, a proteção de Yah. Think of our time in the wandering wilderness. Pensa no nosso tempo no deserto, enquanto nós estávamos lá vagando. Yahuwah is going to be our covering from the heat, Yah será a nossa cobertura do calor, a place of our refuge, um local de nosso refúgio. a cover, of course, from the cold and the storms. Claro, uma cobertura do frio, das And the rain. tempestades, da chuva. Né? So all of us would see these characteristics, these adjectives, Então todos nós veremos essas características, esses adjetivos, and we would co-sign and say, yes, that's how I know my Heavenly Father. e nós assinaríamos embaixo falando, é assim que eu conheço o meu Abba Celestial. How's it sound, Yoshi? Pastor Yoshi. Perfect, sir. I like perfect. So everyone would see if they have a proper image of the Heavenly Abba. Então todo mundo conseguiria entender se eles têm uma própria imagem do Abba Celestial. Everybody would see his loving faithfulness in this verse Todo mundo veria a sua fidelidade amável nesse versículo. and would be able to identify with it in their own lives. Conseguiria identificá-lo com as suas Yes. vidas, com o exemplo das suas vidas. Can everybody in this room say he's been my refuge? Todo mundo aqui consegue dizer, pô, sim, ele foi meu refúgio até agora. He's been a shadow from the cruelty of life. Ele tem sido uma sombra da crueldade da vida. He's been a shadow in the heat in the day Ele tem sido uma sombra no calor do dia. and a place of refuge and a cover from all life's storms and all life's delusions. Um local de refúgio e uma cobertura de todas as desilusões da vida. He is the ultimate sukkah, is he not? Ele é a sucá definitiva, não? He's a sukkah that is not taken down after 7 days or put up right before Sukkot. He is the ultimate eternal sukkah, and even his bride, the New Jerusalem, is described as a sukkah because we are a reflection of the bridegroom. If he is the sukkah and we are to reflect him, therefore we are the sukkah. That's why the bride is called the New Jerusalem. A sucá não é aquela que a gente coloca por 7 dias ou que a gente levanta um dia antes de Sukkot. Não, a sucá que ele é aquela que é perpétua, que foi estabelecida aonde nós adentramos. E é por isso que a noiva também é chamada de sucá, porque nós somos uma referência, ou melhor, uma reflexão do noivo. Se ele é a sucá, nós somos a sucá. Por isso que a noiva é chamada de Nova Yerushalayim, porque nós somos literalmente o corpo dele. So you could say that the New Jerusalem is the body of Yahusha. Então, você pode dizer que a Nova Yerushalayim é o corpo de Yahusha. It says the New Jerusalem comes down from heaven as the bride for the bride. Lá fala que a Nova Jerusalém desce dos céus como a noiva para a noiva. Revelation 21. Apocalipse 21. So when we bring others into the safety, when we bring others into the camp, when we bring others into the shelter, when we bring others into his refuge, we are extending the sukkah to them and they enter the sukkah who is the living Abba. Então, quando nós trazemos outros para Sukkah, outros para o acampamento, outros para o refúgio, outros para a proteção, nós estamos estendendo a Sukkah de Yahweh para eles, trazendo eles até ela. Isn't that beautiful? Não é lindo isso? That's the way it ends.
Essa é a maneira como termina. But why start in verse 6? Mas por que começar no versículo 6? Because we need to know when this is going to happen. Porque nós precisamos saber quando isso vai acontecer. Now, it's happening in our lives, in our personal relationship with Yahusha. Agora, isso acontece nas nossas vidas e no nosso relacionamento próximo de Yahusha. But specifically, there are set times in Scripture to favor Tzion. Mas especificamente há certos momentos nas escrituras para favorecer Sion. And as much as you have experienced the reality and the joy and the climactic zenith experiences of the truths of verse 6, Por mais que vocês tenham experienciado os verdadeiros zênites dessa experiência do versículo 6 do capítulo 4, it is still something that is associated not with the future, isso ainda assim é algo que é associado não com o futuro, but with a time known as the new heavens and the new earth. mas com o tempo conhecido como novo céu e nova terra. So the ultimate manifestation of Isaiah 4:6 Então, a última manifestação de Isaías 4:6 is associated with a specific time, é associada com um tempo específico, and we who are full preterists or covenant eschatology, we know that these verses have come to pass already. They are not future. Therefore, when did these things take place? e nós que somos preteristas completos ou escatologistas completos, nós entendemos que todos esses versículos já foram cumpridos. A questão é, quando eles tomaram por posse? And if you believe they took place between 66 and 70 AD, that creates a whole bunch of interesting situations. E se tu acredita que todos esses foram cumpridos até 70 AD, isso cria um monte de situações interessantes. Which is why I started in verse 6. Que é o motivo pelo qual eu comecei no versículo 6. Now, verse 1 of Isaiah 4 opens up, I don't like Pandora or her box. Agora, o versículo 1 de Isaías 4, eu não gosto nem da Pandora, nem da caixa dela. I'm going to say opens up a PayPal account. Mas eu vou falar então que o versículo 1 abre uma conta do PayPal. This verse right here is people have argued, struggled, debated. Esse versículo aqui, as pessoas discutiram, conversaram, debateram I'm going to sobre. give you every feasible, logical explanation of verse 1. Eu vou dar as explicações todas possíveis, lógicas e ilógicas do versículo 1. Let's dissect it. Vamos dissecá-lo. In that yom, so that when you see that yom, that saying, in that day, Naquele yom, quando vocês virem esse ditado, naquele dia, we have clear apocalyptic language. nós temos clara linguagem apocalíptica. In that day is usually a reference to one of the days of the Lord, and we learned several weeks ago that in the Brit Hadashah, how many days of the Lord are there? That's right, only one. Do you all remember when we learned that? Nessa linguagem que nesse dia, isso é uma referência para todos os dias do Senhor. E na Brit Hadashah só existe um dia do Senhor, que é aquele que a gente lê em todas as palavras de Yahusha. Somente um na Brit Hadashah. There are several days of Yahuwah or days of the Lord in the Tanakh, but only one in the Brit Hadashah. Há vários dias no Tanakh, os dias de Yahuwah no Antigo Testamento, mas só há um na Brit Hadashah. That was the return of Yahusha and the marriage and judgment of 70 AD. Esse retorno de Yahusha é julgamento de 66 a 70 AD. So this is speaking about a specific day of Yahuwah. Então esse aqui fala do dia específico de Yahuwah. What's going to happen in this specific point in time? O que vai acontecer nesse tempo específico nesse ponto específico do tempo? 7 women, by implication, Yasrael, not whores, not streetwalkers, not people that you meet in Coney Island, okay? 7 mulheres, em contexto, isso aqui são Israel, não pessoas que você conhece na rua, não mulheres que você encontra no Distrito da Luz Vermelha ou em Nova York. Or Fenway Park. Ou no Park Fenway. Relax, Marilyn. I'm not making fun of you. That's the furthest thing from my mind. So I just like Bostonian accent. So when is this happening? Quando que isso está acontecendo? 7 women. 7 mulheres. These are Yisraelite women, Kadosh women. Essas são mulheres Yisraelitas, mulheres Kadosh. At the time this was written in 700 BC. No tempo que isso foi escrito em 700 da Era Comum, antes This da Era had not Comum, yet been fulfilled, obviously.
Isso ainda não tinha sido cumprido, obviamente. When Yeshayahu wrote Yeshayahu, obviously we're talking 720, 730 BC. Obviously this had not been fulfilled. Obviously this was still futuristic. Quando Yeshayahu foi escrito, obviamente isso ainda não tinha sido cumprido, isso era futurista. So what time period was he ultimately referring to? Então, a que período de tempo ele estava no final se referindo? 7 kadosh, you'll see the context, 7 kadosh women 7 mulheres kadosh, vocês vão ver o contexto, will take hold of one man. se segurarão em um homem. Yo no me gusta la poligonía, es pecado, es pecado grande. Ah, eu não gosto da poligenia, é um baita pecado, é gigante, é um Really? erro. Sério? Really? Well, that's not Yahuwah's point of view. Esse não é o ponto de vista de Yahweh. It's not a sin. Não é pecado. So the one man, we'll have different approaches to this because we only have six verses in my notes. Nós vamos ter abordagens diferentes, porque nas minhas anotações aqui só há 6 versículos. So the one man, in context, Então esse um homem em contexto, is probably Yahusha. provavelmente é Yahusha. But there are multiple applications for this. Mas há múltiplas aplicações disso aqui. And if all scripture has been fulfilled, when was this fulfilled? E se todas as escrituras foram cumpridas, quando que isso foi cumprido? Now, the religious world believes that this chapter is futuristic. O mundo religioso acredita que esse capítulo é futurista. Even people like Ellen G. White and Seventh-day Adventists believe that polygyny and the feasts of Leviticus 23 are all going to be restored after the 1,000 years in the kingdom. Now, we know that's all baloney, but even they recognize that this has to happen at some point. Todo mundo, aquela Ellen G. White, os protestantes, os adventistas do sétimo dia, eles acreditam que isso tudo é futuro, mas o ponto é, até eles acreditam que isso aqui tem que acontecer em algum momento da história. So in the prima facie application, Então, nessa primeira aplicação, I never want to be found twisting the word of Yahuwah. eu não quero ser encontrado torcendo a palavra de Yahweh. So I believe the one man is Yahusha. Eu acredito que esse um homem é Yahusha. And the 7 Nashim say this. E as 7 Nashim dizem o seguinte: Man, we're spiritually hungry, man. nós estamos com fome do Espírito, cara. The fake priesthood, the Pharisees and the Sadducees and all the fake leaders of our nation have not fed us lechem, and they have not clothed us in righteous apparel. They clothe us in religious tradition. Os fariseus e os saduceus e os falsos sacerdotes do nosso tempo, eles não nos vestiram com a aparência sagrada de Yahweh, mas eles nos deram coisas falsas para comer e vestir. So your name is Yahuwah saves, Yahusha, Yahuwah saves. Let us be called by your name, meaning let us receive the salvation that is contained in the name given above every name, Philippians chapter 2, verses 8 through 11. Mas o teu nome é Yahweh, Yahusha, Yahweh salvo. Então, seja o nosso Elohim, que nós possamos receber o teu nome, ou seja, que nós possamos receber a tua salvação no nome abaixo, dado nos céus, através de qual todos nós temos que ser salvos. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. And their cry for salvation, Yahusha, let us be called by your name, is to take away our reproach. E o clamor delas de salvação, Yahusha, tire os nossos pecados, é para ele remover a sua repreensão. Reproach means separation, Repreensão significa separação, disgrace, shame. desgraça e vergonha. Doesn't the prophet Isaiah say that in the future when Mashiach comes and the kingdom comes, that we will not be ashamed? O profeta Yeah. Isaías não falou que no futuro, quando Right? o reino viesse, a gente não teria mais repreensão ou vergonha? Take away our shame, take away our reproach. Tira a nossa vergonha, tira a nossa repreensão. In Isaiah chapter 26, I lay in Zion a stone, a cornerstone, a chief cornerstone. He that believes will not be ashamed or confounded forever. Isaías capítulo 6, eis que eu coloco uma pedra em Sião, e todos aqueles que nela crerem não serão mais envergonhados ou confundidos. No, Isaiah 26. Desculpa, Isaías 26, thank you, sir. Isaiah 26. Isaías 26. So we have 7 ladies, proper ladies, who are kadosh. Então, nós temos 7 mulheres apropriadas, que são kadosh, Don't have any reproach or any sin or stain removed. que querem ter qualquer tipo de pecado, de mancha removidas.
crying out for the name that is above every name, clamando no nome que está sobre todos os outros nomes, basically saying to the husbandman, basicamente dizendo para o marido, the owner of the vineyard, Isaiah chapter 5, o dono da videira, Isaías capítulo 5, can we join your family? nós podemos se juntar à tua família? The Yahuwah family. A família de Yahweh. So you might say, well, Shaliach, you're not going to tell us this is about 7 carnal women being married to one carnal man. You're not going to tell us that, are you? Então você pode estar se perguntando, mas Sholiach, tu não está falando que são 7 mulheres carnais casando com um homem carnal. Não é isso que você vai falar, né? Well, I'll tell you what I'm going to tell you. Eu vou te dizer o que eu vou falar. And I'm not going to ask your permission, sweetheart. Eu não vou pedir tua permissão, aliás. So I haven't come to Baker County to fool you. Eu não vim aqui para enganar vocês. If I wanted to fool you, I'd live in Georgia, Cobb County. Se eu quisesse enganar vocês, eu viria na Georgia, no Cobb Macon County, County. no Macon County, Making up stuff. inventando coisas. Right? That's why it's called Macon County, making stuff up. Por isso que é o chamado condado do invento, porque é onde se inventa coisa. So the truth is, in the prima facie pashat, Então, na verdade, no Pashat, no entendimento literal, primary level of Hebraic interpretation, nível primário de interpretação hebraica, this has nothing to do with human polygyny. The man is Yahusha. isso não tem nada a ver com a poligenia humana. O homem aqui é Yahusha. 7 women are the 7 congregations of Revelation, chapter 1. Snap into it now. Remember the 7 congregations in Revelation chapter 1 and chapter 2? The 7 congregations with the light of the world. Those are born-again congregations. As 7 mulheres são as mesmas 7 mulheres de Apocalipse, 7 assembleias de Apocalipse capítulo 1. Vamos entender agora. Lembra as 7 assembleias de Apocalipse? São 7 mulheres que são 7 congregações justas. So even if I concede to you the point Então, mesmo que eu dê para vocês o ponto, that this is not talking about marital polygyny, isso não se trata de poligenia do casamento. those of you who oppose Yahuwah's ways, all his ways, Aqueles de vocês que se opõem a todos os caminhos de Yahweh, you still have a problem. vocês ainda têm um problema. Because this may not be about human polygyny, E talvez isso aqui não tenha a ver com a poligenia humana. but it does show us that Yahusha is a polygynist. Isso mostra que Yahusha é um Now, for poligenista. some of you ladies, that may be a bigger problem than polygyny itself, Para alguns de vocês, mulheres, isso pode ser um problema maior do que a própria poligenia. because Yahusha has 7 women. E Yahusha tem 7 mulheres. Let's do that again. Yahusha has 7 women, not one. Yahusha tem 7 mulheres, não uma. And how does he become part of their family? How do they become part of his family? E como é que elas se tornam parte da família dele? They call on his name, they trust in his name, they join the family. Elas clamam no nome dele, confiam no nome dele, pedem para fazer parte da família. They're not coming for material possessions or material wealth. E eles não estão vindo para posses materiais ou para riqueza material. We'll bring our own food, we'll bring our own clothing, we'll bring our own skirts. Nós vamos trazer nossa própria comida, nossas próprias roupas, nossas próprias saias. Yahusha, perfect one man, we're not coming to you to take or get anything. Yahusha, o homem perfeito, a gente não está vindo para tomar nada de ti. But please, Master, Mas, por favor, mestre, let us be called by your name. sejamos chamadas pelo teu nome. What is his name? Yah saves. Como é o nome dele? Yah salva. Let us join your family. Que permita-nos juntar à tua família. So if Yahusha is the perfect man, Então, se Yahusha é o homem perfeito, meaning the form of man, the shape of man, em outras palavras, na forma de um homem, no formato de um homem, and he has 7 women, not only in Isaiah 4:1, but in Revelation chapters 1 through 3. e ele tem 7 mulheres, não só em Isaías 4, mas em Apocalipse 1, do 1 ao And 3. notice each of those 7 congregations have different characteristics. One wife is lacking in this area, one wife is lacking in another area, and he corrects the behavior like a good priest of the home. He will correct the behavior, the different behavior, as it pertains to that particular wife. E notem que cada assembleia ou cada esposa tem suas particularidades e características, mas o homem, ele corrige todas elas. Yes. Como um bom sacerdote da sua casa, ele vai corrigir os Yes. comportamentos negativos de uma, da outra, de acordo com o que elas precisam.
The only way you can deny what I'm saying to you now is if you are so stuck in church, Messianic, Jewish doctrine that you absolutely want to run your race with blinders on, the same blinders they put on the horses in Saratoga, New York. A única maneira de você dizer que eu estou errado aqui é se tu quiser continuar correndo a tua corrida com aqueles visores que eles Yahusha colocam no doesn't cavalo. practice polygyny. Yahusha não pratica poligenia. Why? Por quê? He's good at it. Porque ele já é bom nisso. He loves Marilyn, he loves Amos, he loves me. He doesn't have to pick one. Ele ama a Marilyn, ele ama o Amos, ele ama eu. Ele não tem que escolher um ou outro. If he did, the rest of us would be in trouble. Se ele tivesse que escolher um, o resto estaria com graves problemas. Oh, Moshe Konachowski wrote Isaiah 4. Oh, that's, Moshe that's the Konachowski. next thing they're going to throw at me. A próxima coisa que eles vão falar é que o Moshe Konachowski escreveu Isaías 4. Sorry, sweetheart. If you believe I wrote Isaiah 4, your elevator doesn't go all the way up. Desculpa, querido, se tu acredita que eu escrevi Isaías 4, o elevador da tua cabeça não sobe até o último andar, não. You're stuck on the escalator and you need a service call. Tu tá travado na escada rolante, presa, você precisa de uma ajuda You know, na there's some people manutenção. that will say that's your interpretation. Okay, what's yours? Tem gente que fala, essa é a tua I interpretação. can go Tá bom, around this qual a room tua? right now and ask you what is your and you would come to the exact same conclusion. Eu posso perguntar para qualquer um aqui, você chegaria na mesma exata conclusão. 7 women, 1 man. Now explain that to me. 7 mulheres e um homem, me explica isso. There would not be a single opinion, if you were honest with yourself, that would differ with that with what I just said. Se vocês fossem honestos consigo mesmo, nenhuma opinião aqui seria diferente do que eu acabei de dizer. But that's not even the question. Mas não é nem essa a questão. If we are in the new heavens and the new earth, Se nós estamos no novo céu e na nova terra, and Luke 21 and 22 rings true, e Lucas 21, do 21 ao 22, são versículos verdadeiros, that all verses, all that is written have already been fulfilled. que todos os versículos que estão escritos já foram cumpridos. Houston, Houston, we got a problem. tem um problema aqui. That means that this verse was fulfilled in 70 AD. Isso significa que esse versículo foi cumprido em 70 AD. In that day, in that Yom. Naquele dia, naquele Yom. Which means we are in the time when 7 women or 5 women, kadosh, not streetwalkers, not pagans. No. Yahweh doesn't deal with that. He deals with kadosh, with the kadosh. Isso significa que nós estamos num momento onde 7 mulheres ou 5 mulheres, mas não a mulher da rua, não as mulheres do distrito da luz vermelha, mulheres kadosh, Yahweh só lida com pureza. We will be seeing women gravitating to men, choosing to be part of a family rather than in some kind of matriarchal ownership where she's the only one. Nós estaremos vendo cada vez mais, A change in the air. nós estaremos vendo cada vez mais mulheres sendo atraídas para uma família pronta e não a mesma sequência do matriarcado, onde as mulheres são donas dos seus homens e são as únicas que podem jamais encostarem neles. A gente vai começar a ver essa gravitação acontecendo. I've seen that change. I've discerned that change. I started preaching this 25 years ago. There wasn't enough crosses in the 50 states to crucify me as much as they did. Today, it's no big deal. More and more people are saying, yeah, it's legit. And if it's okay with Yahweh, it's okay with me. That was not the attitude 20 years ago when I started teaching this stuff. We are in a different day. Why? Because 70 AD has come and gone. Nós chegamos num ponto, quando eu comecei a pregar isso aqui há 25 anos atrás, não haviam cruzes o suficiente nos 50 estados americanos para me crucificar como eles fizeram. Mas hoje em dia é algo normal. As pessoas entendem, não, tá de boa, se tá de bom, tá tranquilo para Yahweh, tá tranquilo para mim. Mas hoje em dia isso é entendido como algo normal e aceitável. Antigamente não era assim. Back in the days of America's disgrace, Nos dias da desgraça americana, you would see a black man and a white woman and a black man together, and you would think it's disgusting. It's an abomination. você via um homem negro com uma mulher branca, você via um homem negro com uma mulher branca, ou uma mulher negra com um homem branco, e você pensava automaticamente, não, isso é Because the inaceitável, Ku isso é Klux Klan loucura. told you it would produce mongoloids. Can you repeat the whole thing, sir? Sorry, I'm sorry. Excuse me? Can you repeat the whole sentence? I'm sorry. The Ku Klux Klan told us that it would produce mongoloid children. Porque a Ku Klux Klan disse para todo mundo que isso produziria crianças mongoloides. But Yahuwah is racial. He wants everybody that cohabitates to be part of the human race.
Mas Yahweh, ele tem uma raça que ele gosta bastante, que é a raça humana. Ele quer que todos nós habitemos como tal. He could care less what color the people are who cohabitate. Ele não consegue se importar menos de qual é a cor da tua pele com quem você coabita. So Yahuwah is racial in the sense that he wants the human race to stay in the human race and not cohabitate with bestiality. Então Yahweh é racial no sentido da frase, que ele quer que a raça humana It's wrong coabite for a entre white si. person to cohabitate with a colored person. Yahweh é racial no sentido de que ele quer que a raça humana There's only one coabite problem entre with si. that, you stupid idiot. There's only one gente- problem with that. Para que a gente não vá para a raça animal. White Não is tem a problema. color. Amen. When the No black tem- man sees you, he sees a color. Amen. Não há problema com um homem branco e uma mulher negra se interagindo. Ah, mas um homem de cor e uma mulher branca não podem se interagir. Só tem um problema com isso. Branco também é cor. Quando um homem negro te vê, ele vê uma cor. So if scripture was fulfilled in 70 AD, Então, se as escrituras foram cumpridas em 70 AD, this stuff must be happening in our day. isso aqui tem que estar acontecendo nos nossos dias. Now, it may be happening next door, but they didn't put out a welcome mat for you to come and investigate. Talvez esteja acontecendo no teu vizinho, mas ninguém colocou um tapetinho de boas-vindas para você ir lá investigar. It could be happening in Elon Musk's family. As a matter of fact, let me take an educated guess. Pode estar acontecendo na família do Elon Musk. Aliás, deixa eu dar um chute educado. Does anybody know how many wives Elon Musk has? Alguém aqui sabe quantas esposas o Elon Musk tem? How many wives does Donald Trump have? Quantas esposas o Donald Trump tem? I mean, we're not here to play games. We're here to teach the word. Nós não estamos aqui para jogar joguinho, nós estamos aqui para ensinar a palavra. So we must be in an age when women have a choice between heterosexual monogamy and heterosexual polygyny, and they're choosing. Lo and behold, who would ever thunk it? They're choosing a family unit with structure rather than some chance on some bum who says that he'll treat her right. Well, you don't know it because there's no record of him treating anybody right. You're rolling the dice. Então agora nós estamos numa era onde as mulheres têm essa possibilidade de escolher uma estrutura familiar feita, ao invés de tomar a chance com algum possível vagabundo que não tem registro de ter tratado ninguém bem. Ela está indo por uma promessa. My point is, we started with verse 6. Meu ponto é que o que começou com o versículo 6, Verse 6 is what you experience, Yahusha, as your sukkah, as your refuge, as your covering. o meu ponto é que no versículo 6 tu experiencia Yahusha como teu refúgio, a tua You love cobertura. him and you know he's your covering. Tu ama ele, tu sabe que ele é a tua cobertura. Scroll down a little bit, please, to verse 6. So this is how we know him as our heavenly husband. É assim que nós conhecemos ele como nosso marido celestial. So verse 6 is where you are in your personal relationship, and he is your eternal sukkah. O versículo 6 é onde tu está no teu relacionamento e ele é a tua sucá perpétua. But what about the other 7 women in your life? And he is not their sukkah at all. Mas que tal as outras 7 mulheres na tua vida de quem ele não é sucá de jeito nenhum? And yet in that day is indicative of after 70 AD. It's apocalyptic eschaton linguistics. Ainda assim, naquele dia, é uma linguagem apocalíptica, escatológica. The 7 women who are not experiencing the zenith, the spiritual zenith of verse 6, also need a covering. And guess who's going to cover them? The same man that covers you. As 7 mulheres que ainda não experienciaram esse zênite da cobertura de Yahweh, elas têm que ser cobertas por alguém. Adivinha quem que vai cobri-las? And that would be Yahusha. O mesmo homem que te cobriu. But if it's a Yahusha. spiritual truth, there's always a physical manifestation. Mas se há uma verdade espiritual, sempre haverá também uma manifestação If física. Yahusha is the Son of Man, according to Daniel 7:13, 14, who comes as the Ancient of Days. Se Right? Yahusha é o filho do homem, ele vem segundo o ancião dos dias. Okay? See, your Masoretic doctor Jewish Bible says that the Son of Man approaches or ascends to the Ancient of Days. A tua Bíblia judaico-maçorética diz que o filho do homem ascende até o ancião dos dias. But the old Septuagint, the original Septuagint says no, the Son of Man returns as the Ancient of Days. He doesn't ascend or approach the Ancient of Days. He returns to the clouds
as the Ancient of Days. The Ancient of Days never came to earth, and neither will the second coming ever come to earth. The Ancient of Days only comes in the cloud. Mas a verdadeira e mais antiga Septuaginta diz que ele ascendeu como o Ancião dos Dias. O Ancião dos Dias nunca veio para a Terra fisicamente, ele só vem nas nuvens. Então, ele não tem como ele ascender somente fisicamente ao Ancião dos Dias. Ele vai como o Ancião dos Dias nas nuvens, porque ele voltaria nas nuvens. So these 7 Nashim wake up, they get smart, and they go, I want the same sukkah, I want the same covering as the other wife is experiencing in her personal walk with Yahusha, which is awesome because she's loved, she's cared for, she's nurtured, she's protected. So a godly woman wants for her sisters what she has for herself. Então essas 7 Nashim, elas acordam para a realidade. Pô, tem uma possibilidade de a gente ter uma cobertura. Ele é um homem kadosh, um homem, no caso Yahusha, mas existe a manifestação física da realidade espiritual, e as 7 chegam na mesma concepção ao mesmo tempo. Há uma cobertura, eu quero estar abaixo dessa cobertura, e elas vão e buscam essa cobertura, porque essa cobertura está disponível para elas. Now, I'm not going to lie to you. Eu não vou mentir para vocês, no entanto. This is not talking about a man with 7 wives in the spiritual prima facie application. Isso aqui não está falando de um homem Right? com 7 esposas na sua I aplicação think I'm not primária e espiritual. counting to twist the scriptures. Eu não vim aqui para torcer as escrituras. This is not talking about polygyny, it's talking about Yahusha. However, Isso aqui não está falando de poligenia, isso aqui fala de Yahusha. No entanto, this applies to our time. isso se aplica ao nosso tempo. So either he didn't return in 70 AD, or he did, and the practice of 7 women or 5 women or 4 women to one kadosh husband is happening, but it's not happening with open doors and open windows. Do you understand what I'm saying? It's happening because Isaiah said it would happen. Então, tudo que eu estou dizendo é que sim, se Yahusha voltou, que nós sabemos follow que é o me? caso, 7 mulheres, ou 5 mulheres, ou 3 mulheres estão tomando give you an example. vantagem, estão tirando vantagem dessa cobertura de um homem kadosh, quando elas encontram o mesmo homem kadosh e querem dividir esse mesmo privilégio de ter uma cobertura. Isso, mas não quer dizer que todo mundo sabe o que está acontecendo. Talvez esteja acontecendo no teu vizinho do lado. E eu dou um exemplo para vocês. I'll give you an example. You can go from one end of Yarborough Road to the other. Eu posso te dar um exemplo. Você pode ir de um lado de uma rua para outra. And there's no people here that are practicing polygyny. E ninguém aqui praticando poligenia. But what if you find out there's about 15 houses, Mas e se tu descobrisse que há umas 15 but casas? there's no sign on the front door, right? The only sign No. is if you're a salesperson, you're going to get shot, right? Mas não tem nenhuma placa que diz isso na frente da casa. A única placa que tem lá é que se tu vier vendendo coisas, você vai levar tiro. É a única coisa que tá lá. Nobody with half a brain is going to put a sign on the front lawn. Sex offender lives here. That's the Ninguém- government's job to do that. All right? If you're practicing polygyny because of the poison of Greco-Roman culture, you're not about to hang yourself publicly. Ninguém na sua nas suas plenas faculdades mentais vai colocar uma placa na frente da casa dizendo eu sou um ofensor sexual, porque é isso que tu é nos olhos do governo se tu pratica poligenia. Ninguém vai se voluntariar para ser enforcado em praça pública. But the word of Yahuwah doesn't lie. Mas a palavra de Yahweh não mente. If Luke 21:21 is true, when you see the Roman armies, all that is written will be fulfilled. Therefore, this is something that has already happened. Do you understand? We've read these verses as something that's going to happen in the future, right? Se Lucas 21, do 21 ao 22 são versículos verdadeiros, One day. então tudo que está escrito já aconteceu, já tem que estar cumprido. Então, um dia, que dia? One day a man's going to have 5 wives. Um dia um homem vai ter 5 esposas. When Jesus comes back and the kingdom is restored. Quando? Quando Jesus voltar e o reino for restaurado. Now you see the problem. Agora vocês entendem o He problema. already came back. Ele já voltou. So either this is happening behind closed doors or the word of Yahuwah is a lie. Então, ou isso aqui está acontecendo por trás de portas fechadas, ou a palavra de Yahweh é mentira. So you have the spiritual truth with the physical manifestation. Então, nós temos a verdade espiritual com a manifestação física. Before we move on, the primary understanding, this is Yahusha. Então, antes da gente seguir em frente, o entendimento primário é que isso aqui é Yahusha. But for those who vote for Judeo-Christian traditional marriage as opposed to Torah-based biblical marriage, your problem doesn't go away, it gets bigger.
Mas para aqueles de vocês que votam para o casamento tradicional judeu-cristão, os Right? problemas de vocês não vão embora, eles só ficam maiores. Now it's Yahusha, who you thought was a practicing monogamist with 7 wives. Agora, tu Right? pensou que estava falando de Talk to Yahushua, me. um monogâmico com 7 esposas. You thought your problem was keeping your husband away from 6 other women. Tu pensava que era um problema teu manter o teu esposo longe Não. de 6 ou 7 mulheres. If all scripture's been fulfilled and this is going on under our nose, then you got a bigger problem. Mas não, porque se todas as escrituras foram cumpridas abaixo do nosso nariz, então tu tá com um problema ainda maior. Your Yahusha HaMashiach has 7 wives. Porque o teu Yahushua HaMashiach tem 7 esposas. And then, in case we didn't get Isaiah 4:1, he takes us to Matthew 25. E se nós não entendemos Isaías 4:1, ele nos leva a Mateus 25. The kingdom of Yahuwah is like a bridegroom who went away and had 10 virgins, O reino de Yahweh é como um noivo que foi embora e tinha 10 virgens. right? So the religious world condemns and says perversions. O mundo religioso condena e fala perversões. And Matthew 25 says, no, not perversions, just simply virgins. E Mateus 25 fala não perversões, mas virgens. So what I love about Yahuwah is he makes you choose. O que eu amo sobre Yahweh é que ele te faz escolher. There's no sitting on the fence. Não há sentar na You're either grade. pro-word or anti-polygyny. You can't be both. Ou tu é pró-palavra ou tu é You're anti-poligenia. Não dá pra ser os dois. pro-word or anti-polygyny. Which one are you? Ou tu é pró-palavra ou tu é anti-poligenia. Não dá, não I dá pra vote fazer for os dois. pro-word. I'm pro-word. Eu sou pró-palavra. So this is happening, guys. Então isso aqui tá rolando, gente. See, it's easy to brush. If we're a futurist, it's easy to brush this off, isn't it? Se nós somos futuristas, é bem facinho Right? cancelar isso aqui. Lady, you can wipe the sweat off your brow. You don't have to worry. It's not happening now. Don't worry. You got it. You own him. You own him. You can tell him what to do. You can emasculize him. You can do anything you want. You're fine. It's not for now. That this is for the future. Don't worry, sweetheart. You have nothing to worry about. Mulherada, fiquem tranquilas, pode tirar o suor da sua testa, pode ficar tranquila, você pode ser dono do teu marido, você pode emasculá-lo, você pode falar o que ele tem que fazer, isso aí, tá tudo tranquilo, só vai acontecer só no futuro. But now we found out that this is today. Mas agora nós descobrimos que isso trata-se de hoje. And today, Yahusha is practicing polygyny, and many of his followers are doing it as well. E hoje em dia ele pratica poligenia e muitos Hello? dos seus seguidores o fazem também. Why? Because Acts 3:21 says that when Yahusha returns in the first century, he will restore all things according to all that is written in the prophets. Is Isaiah a prophet? E por que nós sabemos que isso está acontecendo hoje? Porque Atos 3:21 fala que tem a restauração de todas as coisas, que Yahushua restauraria, quando ele voltasse, tudo que foi falado pelos profetas. Isaías não é um profeta? See, the Kadosh women like we have here, they're enjoying this. As mulheres Kadosh que nós temos aqui, elas estão Because they curtindo came isso. to the word of Yahuwah to be challenged. Porque elas vieram para a palavra de Yahweh para serem desafiadas. They didn't come to the kingdom to argue with the guy with 7 wives, who happens to be Yahusha. Elas não vieram discutir com o cara que tem 7 esposas. They're Que, not here to aliás, é argue with Yahushua. Elas não estão aqui para discutir com ele. May your tribe increase. Que a tua tribo aumente. May this tribe increase. Que essa tribo aumente. So look at that. In the last days, or in that yom, 7 women will take, if they want to be covered, they're all going to have to be covered by the same man. Dá uma olhada, nesses dias, se todas elas quiserem ser cobertas, elas podem, mas serão cobertas pelo mesmo homem. That man is Yahusha. Esse homem é Yahushua. Isn't it funny? We don't mind sharing the same man. Não é engraçado que nós não temos problema em compartilhar o mesmo homem? Hello? Talk to me. Everybody in this room is sharing a husband. Todo mundo aqui nessa sala está compartilhando o mesmo marido. But occasionally when that plays out in the physical, we get all into a hissy fit. Mas ocasionalmente, quando isso acontece no físico, todo mundo aqui fica em choque. Let's go to verse 2. Vamos para o versículo 2. But not the Kadosh women, like for instance, in Campina. Mas não as mulheres Kadosh, como por exemplo em Campinas, No, they're signing up and lining up. já estão fazendo fila. They're bugging Pastor Yoshi. Elas estão enchendo o saco do pastor We Yoshi. want to practice polygyny. Okay, well, as soon as we have some women. No, we don't want to wait. We're ready. A gente quer praticar poligenia. Beleza, espera as mulheres virem. Não, a gente não quer esperar. So in other words, what's going on in Campina? Em outras palavras, o que está acontecendo lá em Campina? We reproduce after our own kind. Nós nos reproduzimos segundo a nossa própria If espécie. you want to produce stable disciples, when you win souls, you better be stable yourself. Because when you're trying to witness to other ladies and you are the trophy piece of instability,
you're going to make a mess because you're going to reproduce after your own kind. It's better to get stable and settled now so that you could reproduce firm, stable, committed sisters in Yahusha. Se tu quer produzir discípulos ou discípulas estáveis, tu tem que ser estável agora. Você não pode, quando você for testemunhar para outros homens e outras mulheres, querer que eles sejam estáveis quando tu é o troféu da instabilidade. Você não vai ficar estável quando você receber discípulos. Você tem que se estabilizar agora, antes dos discípulos virem. In that yom, so we have the same verbiage, right? Então, naquele Yom, nós temos a mesma Yes, in sequência verse de 1, in palavras that aqui. day, in verse 2, and we have the same verbiage. No versículo 1 e no versículo 2. Naquele dia... So if verse 1 was fulfilled in the year 70, when do you think verse 2 was fulfilled? Então, se o versículo 1 foi cumprido até 70, quando vocês acham que Very foi cumprido good. esse The versículo 2? branch, O ramo, the Netzar, o Natsar, the one man esse homem who covers 7 women. que cobre 7 mulheres. Do you have a second witness, Shaliach? Yep, Revelation chapters 1, 2, and 3. Você tem uma testemunha, deixa eu ler. Sim, Apocalipse dos versículos 1 ao 3. Those 7 women belong to Yahusha. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Aquelas 7 mulheres pertencem a Yahusha. And like a loving husband, he gives different instructions to each one. E como um marido amável, ele dá instruções diferentes para cada uma. If a man has 7 wives, Se um homem tem 7 esposas, and he deals and guides each lovingly, hopefully, e ele lidera e guia, tomara que com amor, each one of those wives the same way, he's going to be out of business. cada uma delas da mesma forma, ele vai quebrar. Or he'll be on a 15-day ticket in a mental institution. Ou ele vai ficar 15 diazinhos no So hospício. those of you who know nothing about marriage, you know nothing about nothing, you look at someone like me and you wonder why I sometimes talk differently to different people. Because that's what a good manager does. If I treated everybody exactly the same, I would be on the street in my pajamas. Vocês perguntam, alguns de vocês que não conhecem a gente, por que eu trato certas pessoas de forma diferente do que eu trato outros? Talk to Porque me. é isso que um bom gerente I de said, pessoas talk to me. faz. Se eu falasse com todo mundo igual, eu estaria na rua andando de pijama maluco. Does Yahusha treat all his children exactly he gives them the same guidance, he gives them the same place to live, he gives them the same food to eat? No. Yahusha trata todos os seus discípulos da mesma forma? Ele faz todo mundo morar na casa igual, comer da mesma comida igualzinho? Não. If Yahusha talked to me the way he talks to some sisters who are very, very tender and very, very sensitive, Se Yahusha falasse comigo da maneira como ele fala com algumas irmãs que são muito sensíveis e tenras e gentis, I wouldn't get off my chair. eu não sairia da minha cadeira. To get me going, he's got to give me a kick he's got to put the hoofs on and give me a kick in the tuchus. Para me fazer funcionar, ele tem que vestir os cascos de cavalo e me dar um coice na bunda. So Yahusha deals with each one of the 7 differently. He loves them all, but the guidance or the management has to be different. Yahusha lida com todos nós com o mesmo amor, mas a orientação, a liderança tem que ser diferente. That's why not everybody should do plural. One of the reasons, because some husbands they're gonna do cookie cutter leadership. You will wind up in a mental institution. E é por isso que nem todos os maridos têm que optar pelo casamento plural, porque vocês vão tentar fazer liderança masculina dentro de casa como se houvesse um padrão de forma de bolo, mas não existe um padrão, toda esposa é diferente. And I can give you examples, but it's none of your beeswax. E eu consigo lhes dar exemplos, mas não é da conta de ninguém. The core goal is to be loving and firm with each one, but if you are equally loving and firm, it's just not going to work. Mas o objetivo principal é ser amável e firme. Mas se tu for igualmente amável e firme com todas... Tom Thibodeau was the coach of the Knicks for 4 years, and they could never win a championship. O Tom Thibodeau foi foi técnico dos Knicks por 4 anos e eles não conseguiam ganhar um campeonato. Because he only played 6 players out of 15. Porque ele só jogava com 6 jogadores de 15. But when we have a new coach this year, Mike Brown. Mas nós temos um técnico novo esse ano, Mike Brown. And he's using all 15 players. E ele usa todos os 15. Meaning he's lighting a fire under the other players that were just sitting on the bench. Em outras palavras, ele acende um fogo embaixo dos outros jogadores que estavam no banco. And the New York Knicks won their first championship in 53 years. E os Knicks ganharam seu primeiro campeonato em 53 anos essa semana. Knowing how to manage all 15, not one,
of the 15 in a cookie cutter approach. Qual foi a diferença? Ele sabe manejar todos os 15, Ok. não só 6 dos 15 com o mesmo padrãozinho em forma de bolo. So let me give you an example. If Pastor Yoshi took another wife, Vamos dar um exemplo. Se o pastor Yoshi tivesse outra esposa, okay, and they're open to the Ruach, e eles são abertos ao Ruach. they've already told me they're open to the Ruach. Eles já me disseram que estão abertos ao Ruach. If he treats the other wife exactly the same way he treats Aaliyah, he's going to have some serious problems. Se ele tratar a outra esposa Right? exatamente igual ele trata ali, ele vai ter problemas sérios. Because our fingerprint tells us there's no two people alike. Porque as nossas impressões digitais nos provam que não há duas pessoas And iguais. if he's a wise shepherd, he will do with his wives what he's doing right now in the congregation. There are people, if he raises his voice to in the congregation, will never come back. And there are other people, if he doesn't raise his voice, will never obey. Porque se ele for um pastor sábio, ele vai fazer o que ele faz dentro ele vai fazer em casa o que ele faz na congregação. Tem gente que se ele levantar a voz, eles nunca vão voltar. Tem gente que se ele não levantar a voz, eles nunca vão obedecer. So the branch is Yahusha. Então o ramo é Yahusha. When will the branch be beautiful? Meaning the bridegroom. This is the wedding motif, the marriage motif. Quando que o ramo será lindo? Esse aqui é o motivo do casamento. So the branch of the bridegroom is decked and ornamented, beautiful, Então o ramo, ele está decorado, ele é lindo, ornamentado. full of beauty, tiferet. Cheio de beleza e tiferet. And the fruit of the land, of course, that's the New Jerusalem. That's the new Israel of Yahuwah, Galatians 6:16. E o fruto da terra, isso é claro, é Nova Jerusalém, os frutos do novo Yasrachal, Gálatas 6:16. So this perfect bridegroom Então esse noivo perfeito, who covers 7 wives, que cobre 7 esposas, all those who are covered by the perfect one, todos esses que são cobertos por esse perfeito, will eat the fruit of the land, which goes right along with Isaiah 1:18 and 19. eles comerão do fruto da terra que bate certinho com Isaías 13:19. 1:18 and 19. 18 e 19, perdão. If you are willing and obedient, you're going to eat the fruit of the land. Se vocês forem dispostos e obedientes, vocês comerão do fruto da terra. But who's going to benefit by all being married to the same perfect husband? Mas quem que vai se beneficiar por todas serem casadas com o mesmo marido? Those who eat and live and produce good fruit, Aqueles que vivem e produzem bom fruto, and watch this, they have escaped from old covenant Israel. Look at that. Look at that. dá uma olhada, eles escaparam do Israel da antiga aliança. Don't miss it. So who's going to be married? Who are the 7 women who are going to be married to Yahusha starting when? In 70 AD. Quem que são as 7 esposas que serão cobertas por Yahusha e Right. escaparão e vão escapar do antigo Israel? Not all- Aqueles que escaparam em 70 AD. Not all Jews, not all Josephites. Não todos os Joséses, nem todos os judeus, The remnant. mas um remanescente, The remnant people. o povo remanescente, Remnant house. The remnant folks. a galera da casa remanescente. In order for the branch of Yahuwah to be a beautiful husband to us and to cover all of us, Para que o ramo de Yahweh seja um lindo marido e cubra todos nós, the prerequisite is we must have escaped the clause of the Pharisees. o pré-requisito é que nós temos Yes. que ter escapado dos fariseus e as suas garras. What did Yahushua say in Matityahu 16? O que Yahusha disse em Matityahu 16? Rivka knows. A Rivka sabe. Beware of the chametz of the Prushim. Cuidado com o fermento dos fariseus. Any moron can say they're Israel. Qualquer imbecil pode dizer que é Israel. But the true Israel are not the blacks, they're not the whites, they're not the Jews, they're not the Khazars, they're not the anti-Khazars, they're not the Edomite. The true Jews are not the 12 tribes, none of the above. O verdadeiro Israel não são negros, não são brancos, não são os verdadeiros judeus do povo escolhido, não são os adomitas, não são a galera lá da terra de Israel hoje em dia. Nada, nenhuma das anteriores. The real Israel is the remnant O verdadeiro Israel é o remanescente who have escaped. que escapou. Watch this. Dá uma olhada. Write this down because you're going to miss it. Escrevam que vocês vão perder.
They have escaped from polytheism Eles escaparam do politeísmo into polygyny. para poligenia. They left one poly for another poly. Eles trocaram um poli por outro. They were polytheists. Eles eram politeístas. What does a polytheist mean? Somebody that follows several You gods. will worship anything not tied, nailed down, and screwed into the ground. O que politeísta significa? Você vai adorar qualquer coisa que não esteja amarrada, You'll que você não worship consiga men, segurar. you'll worship women, you'll worship your husband, you'll worship Tutti Frutti on Ludi. Tu vai adorar teu marido, a tua esposa, tu vai adorar a música de rock dos anos 50. Okay, you'll worship you'll worship the medicine you're taking, the doctor you're going to. Tu vai In other adorar o words, remédio que você toma, o médico que você vê. the branch was unfurled in 30 and then in the same century in 70. Em outras palavras, o ramo foi desvelado em 33 e depois em 70, So you would escape fake Israel para que tu escapasse do falso Yasrahal and wind up connected to the branch, the Natsar, and you would be known as Natsarim through that beautiful, fruitful connection. terminasse conectado, sendo conhecido como Natsar, como It's a mighty Yasrahal, fine preacher right now, I'll o tell you that. verdadeiro Yasrahal, conectado com o ramo You verdadeiro. know what the next line is, right? Sabe qual que é a próxima linha, né? Come on, see how you know my style. What's the next line? I'm what? There you go. You got it. Almost got it. There you go. I'm not gonna say it because you already know it. You Vou already dizer que know it. você já sabe. So turn to your neighbor and say, I'm part of the escape of Yisrael. Olha para o teu próximo e fala, eu sou parte do Israel que escapou. Turn to your neighbor and say, I escaped religion. Eu escapei da religião. Turn to your neighbor and say, I don't look religious, do I? Olha para o teu próximo e fala, eu não pareço religioso, pareço? So who are the people of Yahuwah? They're all covered by the same covering. Not the Catholic Church, not the Protestant Reformation, not the Baha'i, Luhai, Shmuhais. Quem é o povo de Yahweh? Eles não são os Oh, they're protestantes, so eles não, peaceful. Oh, the Baha'is are so peaceful. eles não são budistas, não são Bahá'í. Os Bahá'í são tão pacíficos. How many billions of people that were peaceful no longer exist? They cease to exist. Quantas bilhões de pessoas que eram pacíficas deixaram de existir? It's not how peaceful you are that determines if you live forever. Listen, look up, chin up. It is how covered you are. Não é quão pacífico que tu é que decide. Hallelujah. Não é quão pacífico tu é que decide se tu vive para sempre ou não. É quão coberto tu é. It's not how peaceful you are, because if it was about peace, I would leave Yahusha because there's so much fighting in the body of Yahusha, and I would join the Baha'i, Luhai, Duhais. Não é quão pacífico eu sou, porque tem tanta briga no corpo de Yahusha que eu me juntaria aos Bahá'í se fosse negócio de paz ou requisito. And I would get an apartamento. I would get an apartment in Haifa because that's the headquarters of the Baha'i, Luhai, Duhais. E eu pegaria um apartamento em Haifa, porque lá é a base de operações dos Bahá'í. Or I would join the Hare Krishnas. I'd grow hair and put on an orange ponytail and claim I'm going to heaven because of my Krishna consciousness that has been quickened. E eu me juntaria aos Hare Krishnas. Eu falaria, não, eu serei salvo por causa da minha consciência de Hare Krishna, com aquele rabinho de cavalo esquisito e a roupa laranja, porque eu fui iluminado até o céu. So the true Nazarene are those who have escaped from the clutches of religion and are covered. They are covered with Yahusha. Então, o verdadeiro Yasrahal, eles são cobertos, são aqueles que foram cobertos por Yahusha e escaparam da religião. That's why I began in verse 6. Por isso que eu comecei no versículo 6. He is a sukkah, a shadow, and a place of refuge, and our covering. Ele é uma sucá, ele é o nosso local de refúgio e nossa cobertura. This is all about covering. It's all about sex. No, you foolish person. Isso aqui se trata de... It's all about covering. Isso aqui se trata de aliança. Ah, não, é só sobre sexo. Não, tolo, isso aqui é cobertura. When you cover a woman, a kadosh woman, you could have sex with her. Quando tu cobre uma mulher kadosh, você pode But fazer it's sexo not all com ela. about sex. Mas não se trata tudo de sexo. It's all about covering. Se trata de cobertura. Sex is one of the benefits, Sexo é um dos benefícios. but it doesn't cover you. Mas ele não te cobre. Do we have any escaped from Yisrael in this room? Alguém aqui escapou de Israel? Rivka escaped from Orthodox Judaism.
A Rivka escapou do judaísmo ortodoxo. She kept asking the rabbi for answers, for pearls, and Rabbi Pearl had no answers. Ela ficava perguntando pro Rabino Pearl respostas, ele nunca tinha resposta. One of the things that turned her off to the old Israel, Uma coisa que deixou ela chateada com o antigo Israel, they didn't have any answers. que eles não têm respostas para nada. His name was Rabbi Pearl, right? E o nome dele era Rabino Pearl. Who was Rabbi Pearl? Quem que é o Rabino Pearl? That's the one who stole your dad's house. Esse é o cara No que name roubou a of casa do seu pai. No nome da Tzedakah. Another fulfillment of Matthew 23. Outro cumprimento de Mateus 23. Her father gave their house away to some Rabbi Pearl. O pai dela deu a casa deles para um Rabino Pearl. Anyway, Enfim. so my point is, when we kept studying these verses, Meu ponto é que enquanto nós continuamos estudando esses versículos, let's be honest, even today, sejamos honestos, até hoje, we have a futuristic mindset. nós temos uma mentalidade futurista. But either this has happened or it hasn't happened. Mas ou isso aqui já aconteceu ou não. So we have experienced the branch. Então nós experienciamos sim o ramo. We see that one perfect man married to all of us. Nós vemos esse homem Yes. perfeito casado com todas nós, ou todos nós. Because the wedding took place in the first century. Porque o casamento aconteceu no primeiro século. You can't go around saying you're married if the wedding is future. Não dá para você sair por aí dizendo que você casou com o Messias se o casamento ainda não aconteceu. And what the futurists do, they say, oh, there's two weddings. E aí os futuristas falam, não, é porque tem dois casamentos. There's a wedding in 70 AD according to Matthew 22 because the marriage of the son takes place when the city is burned, right, in Matthew 22. But when the world is destroyed, at the end, there'll be another wedding. So the futurist is stuck and cannot explain how there are two weddings instead of one. Há o casamento de 70 AD, porque o casamento acontece quando a cidade está queimando, de acordo com Mateus 22, né? Mas os futuristas falam que não, tem outro casamento quando o mundo for acabar e for tudo explodir numa bola de fogo, vai ter outro casamento. Eles não conseguem explicar que o casamento já aconteceu, mas, no entanto, eles se dizem casados com o Mashiach. And if the wedding of Revelation 19 takes place 2,000 years later, then you can't say you're the bride. You could say, I'm hopeful. Mas se o casamento do Cordeiro Right? só vai acontecer daqui a 2.000 anos, você não pode se chamar de noiva, você só pode dizer, eu tenho esperança. Because without his return, there's no wedding. Porque sem o retorno deles não há casamento. So I wouldn't walk into a Christian church to begin with because they're going to tell you you're the bride of Christ. Well, excuse me, Pastor, if the wedding supper of the Lamb is still future, how then am I the bride? Se eu nunca iria para uma igreja cristã que fala que eu sou a noiva do Cordeiro, Yeah, se eles can't são answer that futuristas, one. porque como é que eu sou a noiva do Cordeiro se o casamento não aconteceu? We can, Nós conseguimos responder. yes, because we believe the wedding was when? E nós acreditamos que o casamento foi quando? Exactly, in the first century. No primeiro século. And we have escaped religion, and now we are the true Israel. E nós escapamos da religião e agora nós somos o verdadeiro Israel. So we don't believe that the church has, pardon me, we don't believe that the church has replaced Israel. E nós não acreditamos que a igreja substituiu Israel. But we do believe Yahushua's Israel has replaced the Pharisaic, Sadduceic Israel. Mas nós acreditamos que o verdadeiro Israel de Yahweh substituiu o Israel farisaico, saduceu. Verse 3, it shall come to pass, isn't that interesting? Versículo 3, não é interessante aqui? Every verse begins with that reference to 70 AD. Isn't that interesting? Todos os versículos Watch. começam com referência de 70 AD. Olha aqui. Let me help you see it. Deixa eu ajudar vocês a verem. In that Yom, Naquele Yom, that's the day of the Lord reference. In that Yom, essa é a referência do dia do Senhor. Aqui, ó, day naquele of the Yom, Lord reference. It shall come to pass. e virá a se passar. That was 720 BC. That's a day of the Lord reference. Isso aqui é uma referência do dia do Senhor, em 720. When Yahweh will have washed away the filth. Quando Yahweh terá lavado a impureza ou a podridão. First century reference. Referência do primeiro século. Verse 3, it shall come to pass that he that is left, in other words, not all Israel will be saved, but a remnant according to grace, Romans 11:5. A remnant according to grace. Versículo 13, virá se passar que aqueles que restarem em Sion, segundo Romanos 11:5, um remanescente que foi deixado segundo a graça. Um remanescente que foi deixado segundo a graça. So those who escape religion and marry the same man, the 7 women marrying this, are the escaped of Yisrael, and they are left in Zion. They are not raptured into Zion. Talk to me.
E aqueles que escaparam do Israel, do antigo céu e da antiga terra, eles são deixados em Sion, eles não They são are left arrebatados para Sion. behind, Eles são deixados para trás, waiting for his return. esperando pelo retorno dele. And that wait ended 2,000 years ago. E essa espera terminou há 2000 anos atrás. And the remnant that remains in the New Jerusalem, obviously, E aqueles que permanecerem na Nova Jerusalém, the escaped, eles escaparam. the remnant, highlight as I'm going along, please. The escaped, verse 2. Eles escaparam, versículo 2. Those who remain, verse 3, Aqueles que permanecem, versículo 3. shall be called Kadosh. Eles serão chamados Kadosh. This is not all Jews will be saved. It is only those who are escaped and remain in the New Jerusalem, because where's the old Jerusalem government, the old heaven and earth going? It's going to destruction. Esse significa que eles são deixados em Sion e aqueles que permanecem em Yerushalayim não são os que permanecem naquela cidade, porque eles permaneceram para o julgamento. Nós estamos falando daqueles que permaneceram para a Nova Yerushalayim. Verse 3 is basically Revelation. Versículo 13 é basicamente Apocalipse. Everyone found written among the living of the Lamb's book of life in Jerusalem. It's a question. Since we're in the new heavens and the new earth, is this the living in the old Jerusalem, or is this living in the new Jerusalem? Todos aqueles que estão escritos entre os vivos em Jerusalém. Agora pergunta, aqueles, de acordo com o contexto daquele dia, eles foram deixados vivos em Yerushalayim ou não? Isso aqui está falando de qual Yerushalayim? A terrena que foi destruída ou a espiritual que está até hoje? The bride is called the New Jerusalem. A noiva é chamada de Nova Yerushalayim. The New Jerusalem comes from heaven A Nova Jerusalém vem dos céus as the bride como a noiva to establish a relationship with people on earth. para estabelecer um relacionamento com pessoas na terra. So the New Jerusalem is the bride. A Nova Jerusalém é a noiva. Everyone who is written in the Lamb's book of life who will be living in the New Jerusalem. Qualquer que quer viver como noiva dentro do novo céu e da nova terra tem que viver na Nova Yerushalayim. Now, most of religion says that this is future. A maioria da religião diz que isso é futuro. Verse 4 of Isaiah 6 tells you when it happened. Versículo 4 de Isaías 3 se diz quando And then I'm aconteceu. going to ask you the same question. E aí eu vou perguntar para vocês a mesma pergunta. When is this? When? Then? When? Then? When? At what point? When? Then? When? Minha preocupação aqui é em que ponto? Quando? Quando que aconteceu? Okay. The spiritual, all of us being married to Yahusha, O espiritual de todos nós temos casado com Yahusha, and the manifestation and restoration of Torah polygyny in the physical realm all happen at the same time after the new heavens and the new earth. a manifestação física, segundo a realidade espiritual, aconteceram ambas no novo céu e na terra quando eles vieram em 70 AD. When? Quando? Watch. I'm going to answer that question by asking you guys a question. Eu vou responder essa pergunta fazendo outra para vocês. Yoshi, you need to be a little closer to the mic. When did Yahuwah wash away the filth of the daughters of Zion? Is that future? Is he going to come back and die on the cross again? Quando que Yahusha limpou a impureza da filha de Sion? Right, Isso é no Chris? futuro? Ele vai morrer na cruz de novo? No madeiro de novo? So Isaiah tells you, even though it's future at that point, Isaías diz que mesmo que seja futuro naquele momento, tells you when it's going to happen. ele te diz quando que isso vai When acontecer. Calvary happens, Quando o Calvário acontecer. when the blood is spilled, Quando o sangue for derramado. and the blood that purges all guilty stain, E o sangue que purificar toda mancha impura. then in the same century, Aí, no mesmo século, he will remove the blood guilt of the old Jerusalem, and that's 70 AD. ele vai remover o sangue da antiga Watch. Jerusalém Don't naquele miss this. 70 AD. Watch this. Don't miss this. Não percam, dá uma olhada. By the ruach of judgment, mishpat, Através do ruach do julgamento, mishpat. and by the ruach of fire, burning. E através do ruach do fogo, da I dare queima. any fake theologian to tell me this has not happened yet.
Eu ouso qualquer teólogo falso me You're a dizer fake. que isso não aconteceu. Tu é falso. And if you're deceived, you shouldn't be teaching other people E se tu tá enganado, tu não deveria estar ensinando outras pessoas. without repentance. Sem arrependimento. So when was the filth of the daughters of Zion accomplished? Quando que a impureza das filhas de Sion foi purificada? Quando que isso foi alcançado? First century. Primeiro século. When did the blood guilt of Jewish Israel occur? When the judgment, the great white throne judgment of Revelation 20 took place? Quando que a vingança, através do sangue, do julgamento, quando que o julgamento do grande trono branco do livro de Apocalipse aconteceu? Where all of Jerusalem was burned, Quando toda Jerusalém foi queimada, except those who escaped. exceto aqueles que escaparam. We know them as the apostles and the disciples. Nós conhecemos eles como os apóstolos e os discípulos. When the Ruach of judgment, Quando o Ruach do julgamento, when the Ruach of burning came in 70 AD, quando o Ruach da queima veio em 70 AD, the blood guilt was cleansed, a culpa de sangue foi purificada. and the escaped of Israel formed a new Kehillah. E os que escaparam de Israel formaram uma nova Kahilá. Their membership in the old Kehillah was burned, A assinatura deles na antiga Kahilá foi queimada. and they followed the great shepherd wherever he led. And the first step was running from Jerusalem. E eles seguiram o bom pastor onde quer que ele as levou. E o primeiro passo foi sair da antiga Jerusalém. So verse 4 is two comings in the same century. O versículo 4 fala das duas vindas. Century. O versículo 4 fala das duas vindas no mesmo século. Quando? No mesmo século. If this is future, that means believers are not cleansed by the blood of Yahushua. If this is still future, the only implication from that, the only conclusion is that we are somehow married but not cleansed. Se a purificação não aconteceu e o retorno não aconteceu no primeiro século, isso, por implicação, por definição lógica, significa que ninguém foi limpo da sua culpa de sangue pelo sangue do Cordeiro, porque a libertação da culpa de sangue vem no mesmo momento que o Ruach da queima vem sobre a cidade. But if he came in the first century Mas se ele veio no primeiro século, to wash away the filth, para limpar a impureza, our sins, nossos pecados, and then to send the burning and the judgment, e aí para enviar a queima e o julgamento, burn the obstacle to the kingdom. What was the biggest obstacle to the kingdom? The old heaven and earth. e queimar o maior obstáculo de todos para o reino. Qual que era o maior obstáculo de todos para o reino? O antigo céu e a antiga terra. He said to the Prushim, you shut up heaven and earth against men, you do not enter yourselves, and those who are trying to get in, you shut out. Ele disse para os fariseus, vocês fecham as portas do reino, vocês mesmos não entram, e todos aqueles que querem entrar, vocês fecham a porta. The biggest obstacle was removed then. O maior obstáculo foi removido lá atrás. When he died for our sins, Quando ele morreu para os nossos pecados, came back to remove the murderers and burn their city. e voltou para remover os assassinos e queimar a cidade deles. What is the result of that? The result of that is covering for everybody. Qual é o resultado disso? Yes. Cobertura para todo mundo. The result of that is kadosh, blood-washed covering for all the daughters of Zion, because the branch, not Buddha, Confucius, or Mahatma Gandhi. O resultado é cobertura para todos. Para quem? Para os ramos. O ramo para todos, não para o Hare Krishna, não para o Gandhi. The branch washed us, O ramo nos lavou. and the same branch married us. O mesmo ramo casou conosco. At the very same time, he was destroying the old heaven and earth because it was in our way. No mesmo tempo, ele estava destruindo o antigo céu e a antiga terra porque esses estavam no It nosso was caminho. against us. Isso estava contra nós. That's what Paul means. How can the Torah, who is supposed to give us life, be against us? É isso que Paulo quis dizer. Como é que a Torá que é para nos salvar está contra nós? Eu te digo como. You ever read what Paul said? That which was given to us was life turned out to be against us. Como Paulo escreveu, aquilo que foi dado para nós para trazer vida terminou ficando contra nós. How? Como? Because it was in the hands of the wrong people. Porque estava nas mãos do povo errado. And who are the right hands?
Quem são as mãos direitas? His wives. As esposas dele. You're his wife. I'm his wife. Você é sua esposa dele, eu também sou. Now the Torah is in the right hands. We worship him in Ruach and Emet. Agora a Torá está nas suas mãos, nós adoramos ele em Ruach e em Amat. He not only came to cleanse the daughters of Zion, he also claimed to change administrations over the Torah. Não só ele veio purificar as filhas de Sion, mas também mudou a autoridade sobre os filhos da Torá. When we say the end of the Mosaic age, it doesn't mean the end of the Torah. It means of the jurisprudence in the hands of the wrong people. Quando a gente fala o final da era mosaica, a gente não está falando do final da Torá, significa simplesmente que a jurisprudência trocou daquele povo do antigo céu e da antiga terra para o povo de Yahweh. I hope my full preterist friends can get that right. Espero que meus amigos preteristas completos consigam entender isso. The branch has done it. O ramo fez isso. Why do we worship in Shabbat? To recognize that the branch did these things for us. Por que nós louvamos no Shabat? Para reconhecer o que o ramo fez por nós. Not to sing nice, not to sing better than somebody else, not to put on a performance. I see people sitting here, not now, but over the years in the past, and they're like, you would think they're swallowing a gravestone. Não para cantar melhor do que ninguém, não They're para being forced fazer uma to worship. performance, não para cantar melhor do que quem está lá na frente. Eu já vi pessoas aqui ao longo dos anos que estavam cantando como se estivessem engolindo uma pedra de sepultura, como se estivessem sendo forçados para louvar. If you're being forced to worship, maybe you're not in an intimate relationship with the Messiah the way we think we are. Now, I'm not talking about people in this room. I'm saying over the years. Se tu está sendo forçado a louvar, tu não está tendo um relacionamento tão profundo com o Cordeiro como tu You'll achava que see sim. that bewildered look on. Go ahead. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando das pessoas ao longo dos anos. You'll see that bewildered look that I'm talking about when we have a visitor. E vocês veem essa cara quando a gente tem um visitante. I'm not picking on the visitors that have come here recently. I'm just saying in general. E eu não estou falando dos visitantes que vieram aqui Right, when recentemente. a Estou falando visitor do geral. walks in, it's like a deer in headlights, right? Quando um visitante diferente vem aqui, é como um cervo que olha para um Raise farol do hands, carro. clap, make noise. Oh, we don't do it that way. We've never done it that way. Eles não levantam, não batem palma, não cantam. Ah, a gente nunca fez isso. That's why you're a visitor. Once you become a member, you'll do it that way too. Por isso que você é visitante. Quando você se for da gente, você vai fazer assim também. So the Ruach of judgment and the Ruach of burning visited Jerusalem to create a new Jerusalem and a new Israel. And so 70 AD is not a small theological point. It is determined if you are unmarried or you are married to that one perfect man that begins this chapter. That's how important 70 AD is. Então, o Ruach da cobertura é o mesmo Ruach que traria a purificação de todas as tuas impurezas. Então, não é, 70D não é uma questão doutrinária para ver quem concorda com quem, não. 70D basicamente define se tu foi limpo das tuas impurezas e casou de fato com o Cordeiro ou não. Essa é a importância do retorno dele em 70D. Let's do verse 5. Versículo 5. And Yahuwah will create upon every dwelling place of Mount Zion. E Yahweh criará sobre todas as habitações no Monte de Sion. Who is the one that said, in my father's house are many dwelling places? Quem que falou que na casa do meu pai há muitas habitações? Where is the father's house? Onde é que é a casa do pai? Hebrews 12, the heavenly Mount Zion. Hebreus 12, o Monte You have not Sião come to the celestial. earthly Mount Zion, whereas in judgment, where if someone touched the mountain, they would die by 2 or 3 witnesses, because Yahweh said, do not touch the mountain. We've come to the heavenly Mount Zion, which is the congregation of the firstborn. Nós não viemos para o Monte de Sião terreno, onde Yahweh destruiu deliberadamente. Não, nós viemos para o Monte de Sião espiritual, a nova Yerushalayim, onde o Monte de Sião está em todos nós. So in my father's house are many dwelling places. So Yahuwah will create. When will he create it? Once the judgment. Look at the chronology. Yahweh, ele vai criar o novo, Come on, guys. a casa dele. Olha a cronologia. Olha quando que a casa dele é criada. When will Yahuwah create our dwelling place in his mansion? Quando que Yahweh criará a nossa habitação na mansão dele? Go back to verse 4.
Volta para o versículo 4. At the same time, the ruach of judgment and burning hits Jerusalem. When did that happen? No mesmo tempo que o ruach de queima e destruição bate em Jerusalém. Quando que isso That's aconteceu? when the door is open to live with him. É aí que a porta é aberta para vivermos com ele. Before that, no man went up into heaven except he that came down from heaven, even the Son of Man that is in heaven. Antes disso acontecer, ninguém desceu do Shamayam, exceto o filho de Yahweh que desceu do Shamayam, mesmo foi que subiu ao Shamayam. And our gatherings will be perpetual. E as nossas reuniões serão perpétuas. Our gatherings will be it'll be an eternal Sukkot. Nossas reuniões serão perpétuas, será um Sukkot perpétuo. Under an eternal covering. Abaixo de uma cobertura This is eterna. the essence of marriage. Essa é a essência do casamento. It's not just to have children. Não é só para ter filhos. In some cases, it's not to have children. Em alguns casos, não é para ter filhos. It's to be in a continual gathering under a kadosh covering. Mas é para estarmos numa reunião contínua abaixo de uma cobertura kadosh. Adam and Eve had children. Adão e Eva tiveram filhos. How'd that work out? Como é que isso funcionou para eles? One was a murderer and the other was dead. Um era um assassino e o outro morreu. If you have children and they turn out right, you are like Ruth. You are 1 in 10 million. Se tu tem filhos que deram certo, tu é 1 em 10 milhões. So to me, the primary need is to be covered. Então, para mim, a necessidade principal é cobertura. Yahuwah opens the womb, children. Yahweh abre o ventre, filhos. Yahuwah closes the womb, no children. Yahweh fecha o ventre, sem That should filhos. not affect your covering. Isso não deveria afetar a tua cobertura. Covering is the goal. Covering is the issue. Covering gets us into the New Jerusalem. Cobertura é o objetivo, cobertura é o assunto, cobertura é o que nos leva para Nova Jerusalém. If I gave you a choice, Se eu te desse uma escolha marrying a drunk, a good-looking drunk who has a lot of sperm, de casar com um bêbado bonitão que tem muito esperma para you oferecer, leave 10 children, 9 of them will curse you, 1 of them may call you once in a while. ele pode te dar 10 filhos que 9 vão falar mal de ti e um talvez te ligue de vez em quando. And then he'll beat up on you and you'll have to get a restraining order. E aí ele vai te bater e tu vai ter que pegar uma ordem He told you protetiva. he was a contra ele. Bible believer. He swore up and down. Or Mas- give you a kadosh man Mas ele jurou que era um crente na Bíblia. Então é isso ou um homem kadosh who doesn't have those physical attributes. que não tenha talvez esses atributos físicos. You want to know the truth? Quer saber a verdade? I'm a woman, and like I said, I haven't been a woman for the last 69 years. Como eu disse, eu fosse uma mulher, mas eu não fui I mulher don't pelos plan últimos, on it either. eu não sou mulher e eu não fui pelos últimos 69 anos. But Mas if se eu I was fosse- a woman, I would never choose the worldly guy. Never. se eu fosse Never, homem, eu nunca never. escolheria o cara mundano, nunca. Even if that meant I couldn't have babies. Mesmo se isso significasse que eu não pudesse ter filhos. Because be fruitful and multiply only works when the hearts are right. Porque ser frutífero e multiplicar só funciona quando os corações estão certos. Adam and Eve had 2 babies. One was a murderer, one was a victim of murder. Adão e Rava tiveram 2 bebês. Um era um assassino e o outro morreu pelas mãos desse And assassino. then Eve, as soon as Seth was born, E aí, logo que Sete nasceu, Eve said, I have gotten the Mashiach. She said, I have gotten another man. Eva falou, eu recebi o Mashiach, eu recebi outro homem. She thought Seth was the Messiah. Ela pensava que Sete era o Mashiach. So that you can make a case that Eve was not saved. Então você pode fazer o caso que Rava não foi salva. Watch this. Listen to this. Not because of the original sin, Não por causa do pecado, but because she believed her son was her savior. mas porque ela acreditava que o filho dela era o Look it up in salvador the dela. Hebrew. Pesquisa no hebreu. He says, I have gotten a savior from Yahuwah. Excuse me, Eve. Now, who exactly is the savior? It's my son Seth. Ela falou, eu acredito que eu recebi um salvador, o Mashiach de Eva. Peraí, Eva, quem que é o Crazy, Mashiach? right? É o teu filho ou o meu filho? Well, it seems crazy to you, but it wasn't crazy to her. Parece loucura para ti, mas não é loucura para ela, aparentemente. That's the danger of children. You can turn them into a god. You can turn them into an idol. They can turn against you, and you produce a murder. How do you think the parents of Jeffrey Dahmer feel today? Esse é o perigo dos filhos. Você pode transformá-los nos teus ídolos. Eles podem virar assassinos. Eles podem te assassinar. O que vocês acham que os pais do Jeffrey Dahmer acham dele hoje? Don't misunderstand me. Children are important, Não me entendo errado. Filhos são importantíssimos. but covering is the goal. Mas a cobertura é o objetivo. And if you're going to be covered, make sure you're under a kadosh covering. E se tu vai ser coberta, Not certifique-se a de ser sperm abaixo de um covering, homem a kadosh. kadosh covering. They're not necessarily the same thing.
Não uma cobertura mundana, uma cobertura kadosh, ela não We necessariamente live é a in a mesma day and coisa. age where you can get sperm from a bank. E nós vivemos numa era onde Crazy, esperma pode vir de um banco de esperma. When our ancestors went to the bank, they went there to put money in and out. Quando nossos ancestrais iam para o banco, era para botar dinheiro e tirar também. Today, there are sperm banks. Hoje há bancos de esperma. I saw one organization that delivers sperm within an hour while it's still fresh. Eu vi uma organização que entrega esperma dentro de uma hora Seriously, enquanto está fresco. it's like a sperm DoorDash. É tipo um iFood de esperma. In other words, they get it to the waiting couple while it's still fresh and swimming. Em outras palavras, eles entregam para o casal que está esperando. That's a big business. É um negócio grande, inclusive. So the goal is the covering to be for the branch to cover you, to cover me, and we share him and we don't complain. Does anybody in this room complain about sharing Yahusha? O objetivo é sermos cobertos pelo mesmo ramo. Alguém aqui reclama de compartilhar Yahusha? So if you're called to it, you don't have to do it. But if you're called to it, then don't complain. Just have the heavenly perspective. Então, se tu foi chamada... You don't have to do it. I'm not saying you have to do it. Se vocês foram chamados para isso, considerem isso. Se vocês acham que não foram, deem mais uma pensada, porque você pode cobrir alguém que precise, você pode ser coberto por alguém que já cobre outro. Eu não estou mandando vocês fazerem, estou dizendo que é uma opção para quem precisa. You don't have to do it, but you do have to be covered, and you have to recognize that Yahusha does it. Você não precisa fazer isso, mas você tem que ser coberto. E você tem que entender que Yahusha pratica back isso. to verse 1 again. Não acredita em mim? Volta ao versículo 1 de novo. Starting in 70 AD, in that day when the new heavens and the new earth come, 7 women will take hold of one man, that is Yahusha, saying, Yahusha, look, we're not coming for material things. We're not coming for blessings. We're coming to be covered by your name and by your family name. Aqui o que está dizendo no versículo 1 é, nós não temos cobertura Yahusha, nós não estamos aqui para posse material, nós viemos aqui porque a gente entendeu que o novo céu e a nova terra vieram e agora nós queremos ser cobertas pelo teu nome. Now, when he covers you, agora, quando ele te cobre, and you're in your bridal chamber in the New Jerusalem, e tu tá na tua câmara de cobertura na Nova Jerusalém, you're going to have cloud, tu vai ter nuvens, continual glory, a glória contínua, smoke, continual beauty, a fumaça, a beleza contínua, the shining of the Holy One of Israel, the shining of a flaming fire by Lila, o brilho do Kadosh Yasrahal, o fogo de noite, a nuvem de dia, and beauty as an eternal cloud covering. e beleza como uma cobertura de nuvem perpétua. What's heaven going to be like? Let me help you. Com o que se parece os céus? Deixa eu ajudar vocês. The same cloud that came in 70 AD, you're going to be living in that cloud. A mesma nuvem que desceu em 70 AD, tu vai estar vivendo nela. It'll be so bright and so full of provision and so full of shalom. Ela será tão brilhante, tão cheia de provisão, tão cheia de shalom, that you're not going to resent the 6 other girls living next door in the same cloud. Que tu não vai ressentir as outras 6 meninas vivendo na nuvem do lado da tua. There was a book, a very well written book by a sister called What I Want for Myself, I Want for My Sisters. She saw the smoke. She saw the glory. She saw the mansion. She saw the provision. She saw the continuity of this lifestyle. But again, you do not have to do this. I am showing you who the Yahuwah of the Bible is. So we don't create Yahuwah in our image and make a religion. We accept him for as he reveals himself. That doesn't mean you have to practice polygyny. I want to make that crystal clear, especially to the ladies. You do not have to do it. Tem uma mulher africana que fez a Patrícia Dixon Spear, ela fez um livro chamado O que eu quero para mim, eu quero para minhas irmãs, ou seja, ela enxergou a nuvem, ela enxergou a glória, ela enxergou a provisão e, mais importante, ela enxergou a cobertura que ela tinha disponível para outras mulheres que precisam tanto quanto ela precisava. Agora, de novo, vocês não têm que fazer isso, mas isso é algo importantíssimo que vocês deveriam considerar, porque tem muita gente que precisa como vocês já têm. But you must admit, even if you don't have to do it, mesmo que vocês não tenham que fazer, vocês têm que admitir that the one who uses agape love, which is Yahusha, which is the highest form of love, does it, which shows you that agape love is higher than phileo love. Marital love is usually on the phileo level. I'll take care of you, you take care of me. You wash the dishes, I'll do this.
But agape love is shared love, which is most humans are not capable of it, which is why I'm not pushing you toward polygyny, because the agape love always by definition is a shared love. Mesmo que vocês não tenham que fazer isso, vocês têm que admitir que o amor de Yahusha ele é diferente do amor que nós temos por nós mesmos, porque o nosso amor é o amor fileo, no grego, é o amor que normalmente envolve uma troca. Você faz a janta, eu te dou carinho, você me dá sexo, eu cuido de ti. É como se fosse uma troca normal. Mas o amor de Yahusha por nós é o agape, é o amor incondicional, que normalmente é compartilhável, e é por isso que eu não estou forçando ou persuadindo ninguém a fazer a poligenia, mas vocês têm que entender que o amor de Yahusha ele é compartilhado por todos nós. Does Yahusha practice phileo love? Yahusha pratica o amor fileo? No, that's friend. I'll do this, you do this. Não, isso é amor fraternal, eu faço isso, tu faz isso. Does Yahuwah practice porneo love, meaning obscenity? Yahweh pratica o amor porneo, tipo obscenidades? Yahusha only practices agape. Yahusha só pratica agape. Again, people, agape by definition means shared. De novo, agape por definição significa compartilhar. Yahuwah wants for each of his wives Yahweh quer para cada uma das suas esposas what he wants for the other. o que ele quer para as outras. The peace of Yahuwah, the beauty of Yahuwah, the holiness of Yahuwah, the comfort of Yahuwah. A paz de Yahweh, a beleza de Yahweh, Right? o conforto de Yahweh, a proteção de Yahweh. Because we are the Israel that escaped the old government. Porque nós somos o Israel que escapou do antigo governo. Look at verse 5. Olha o versículo 5. We're ever going to be shining. Nós vamos para sempre estar brilhando. We're going to be shining at night. Nós brilharemos à noite. We're going to be in the glory during the day, meaning we're always going to be in the glory. We're always going to be covered. Go ahead. Nós estaremos na glória durante o dia, estaremos na cobertura da glória, brilhando todos os dias. The point is to make sure you're always covered. O ponto é, se certifique-se de estar sempre cobertos. What is salvation in the end? O que é salvação no fim? It's to always be covered with Messiah's glory. Significa estar para sempre coberto com a glória do Mashiach. Shared. Compartilhada. The way Yahuwah lives and the way Yahuwah is what we experience during fellowship when we eat. We share time, sometime in the Moadim, we share food, we share drink. That's the way he wants his people to be now, sharing, loving, caring, and in eternity. Essa é a maneira como Yahweh quer que nós vivamos. Da mesma forma como nós vivemos na Havurá, compartilhando comida, compartilhando experiências, compartilhando as experiências e a companhia uns dos outros. Ele quer que nós vivamos com ele como nós já praticamos viver aqui. Personally, I prefer where everybody brings a dish. Pessoalmente, eu prefiro quando todo mundo traz um prato. Not only is the variety better and the food better, porque não só a variedade e a comida são melhores, but it teaches us how Yahusha conducts himself. Mas isso nos ensina como é que Yahusha se comporta. The reason we don't do it is because of the human factor, which is more work. A razão pela qual nós não fazemos é por causa do fator humano, que significa mais Some people trabalho. don't have enough rice for Tuesday, let alone bring extra rice on Shabbat. E tem gente que não tem arroz suficiente para terça, quanto mais trazer extra para o Shabbat. Not to work and not to impose on you, but ideally we should be sharing every Shabbat. Ideally. Então nós fazemos isso não para impor sobre vocês, não para fazer algo forçado, mas idealmente nós deveríamos estar trazendo todo o Shabbat. You want to change it? That's fine with me. I don't want to impose on people. Vocês querem mudar? Para mim tá de boa. Because what winds up happening is the same 2 or 3 share and other people can't. Porque o que acontece acaba acontecendo, you know? Porque o que acaba acontecendo é que alguns compartilham e outros não conseguem trazer. A gente se sente meio mal, né? Às vezes. You got to take that into consideration. Temos que levar isso em consideração. So now we close with where we began. Look at that. Nós encerramos aonde nós começamos. Verse 6. Versículo 6. We close where we began. Nós terminamos aonde nós começamos. So we get to that eternal sukkah covering. Nós chegamos nessa sukkah eterna, nessa cobertura eterna, which is a shadow in the day, que é uma sombra durante o dia, protection from the heat, the refuge, place of refuge, a proteção do calor, um local de refúgio, and a cover from the cold, the storm, and the rain. E uma cobertura do frio, da tempestade e da chuva. This is the goal of marrying all of us, that all of us would have the benefits of the eternal covering. Esse é o objetivo de casar com todos nós, para que todos nós tivéssemos os benefícios da cobertura perpétua.
We didn't come to Yahusha to live forever as physical human beings on this earth. We came to Yahusha to be covered with his glory and himself for eternity and to become immortal like the angels. Nós não viemos para Yahusha para Can I viver get a com witness? ele nessa terra física para sempre. Não, nós viemos até ele para sermos cobertos através da glória dele, vivendo com ele como os anjos. So this whole chapter has amazingly come to pass. Então esse capítulo inteiro maravilhosamente veio a se passar. It was easy to push this into the future. Era fácil empurrar isso aqui para o futuro. But if Yahusha is true and not a liar, Mas se Yahusha é verdadeiro e não falso, and if every verse of this has been fulfilled, e se cada versículo desse aqui foi cumprido, then the sukkah we have now on earth will continue into eternity. There'll be no end to the covering, the messianic Messiah covering, the person of Messiah that we are under now. Yes, we will never again be what? We will never again be what? We will never again be uncovered. então se isso tudo aconteceu e nós temos essa That's my cobertura do message. Mashiach para nós Baruch nunca Hashem. seremos descobertos. But man, when you see this chapter from a fulfilled covenant position, Mas quando tu vê esse capítulo de uma posição da aliança cumprida, it is a whole, because all this is future and we'll never see it. Like if he hasn't come back, maybe this stuff we'll never see in our lifetime. porque se ele ainda vai voltar, talvez a gente nunca veja isso aqui no nosso tempo de vida. But because he has come back, we are starting to experiencing this, and we will take that covering right into his house, which is eternity. Yes? Mas quando a gente entendeu que ele já voltou, a gente entende que ele vai nos levar direto para a perpetuidade, na nossa cobertura que não termina. Did anyone enjoy? Alguém curtiu? Thank you, Marilyn. So I don't have to ask it again if anyone enjoyed. Everyone enjoyed. I enjoyed it too. Eu gostei também. Because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. One more time. It is Shabbat. Look at those children. Praise Yahuwah. All right, look at those guys jump. Baruch Hashem Yahuwah. Shabbat Shalom Yasral. Music, please. So I'm afraid he didn't. I have returned, says the Son of Yahuwah. Just like I promised, bringing love anew. On the clouds of glory, see the angels gleam. The promise fulfilled, like a sweet dream. From the heavens above, I came down to you with a message of hope and a heart so true. In a time long past, in the first century, trust in my word, let it set you free. Wait no more, hear the call. Yes, no more, I'm here for all. Speculate no more, let the truth unfold. I've returned with a story to be told. Through the trials of life, when shadows loom, I bring the light, let your spirit bloom. The world may doubt, but just look around. In every heart,
my love can be found. Put aside the creeds, let the Spirit guide. In the rhythm of life, let your soul abide. In every whisper, in the wind's sweet flow, feel the presence, let the love grow.